irmão, tua esposa não é perfeita. Se você largar ela e casar com outra, vai casar com uma mulher imperfeita também. Se você largar ele e casar com outro, vai casar com uma pessoa imperfeita também. Então é melhor você ficar com esse aí que Deus te deu, do que estar pulando de galho em galho, porque esse negócio de divórcio do homem é de Deus, e nós temos que lutar pelo nosso casamento. Se o teu casamento não vai bem, cai de joelhos nos pés de Jesus e fala com ele: Deus, o Senhor inventou o casamento, então abre as portas, sustenta o meu casamento, e ele vai trazer a providência para a tua vida. Capítulo de número 19. Nós iremos ler a partir do versículo 1, tá, irmãos? Quem achou, diga amém. Amém. Leiamos então. Diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. E então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou não separe o homem. E disse-lhe ele: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, também comete adultério. Disse-lhe seus discípulos: Se é assim a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nascem do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Amém? Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Queridos, como é da percepção dos irmãos, nós iremos falar um pouco sobre o ensinamento de Jesus sobre o divórcio. O que é que Jesus fala sobre isso? O que é que a gente aprende sobre isso? É lógico que nós não iremos aqui esgotar, dirimir todo o assunto. Nós iremos fazer uma abordagem sintática ou resumida do tema, mas o suficiente importante para que os irmãos entendam o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto. Nós temos aqui nessa noite um episódio interessante, onde o texto inicia-se no versículo 1, dizendo que Jesus saía da Judeia, ele saía, melhor dizendo, da Galileia para a Judeia, para a banda do Jordão. É bom dizer que a Galileia está no norte do território de Israel e a Judeia está no sul. No sul, que é onde está a Judeia, está justamente Jerusalém. Jerusalém é o centro
era o centro religioso da época, como vocês sabem. Lá estava o templo, né? Que na verdade era para ser o templo de Salomão, mas era o templo de Herodes, que Herodes fez uma réplica do templo de Salomão. E costumava-se os judeus reunirem-se ali nas festas. E quando Jesus desceu para a região mais religiosa do território judaico, que era a Judéia, ele recebeu a visita de um grupo, como diz na sua Bíblia aí, no versículo de número 3, de um grupo de fariseus. Os fariseus, na verdade, era eu diria que uma seita, um segmento judaico, que surgiu por volta de aproximadamente 200 anos antes de Cristo, nos momentos ali chamados de momentos interbíblicos, né? No momento em que Judas Macabeus promovia uma grande revolta nos territórios israelenses, brigando contra a influência dos helenistas, dos povos gregos da época, que mais tarde fora tomado pelos romanos. Então, nesse momento surgiu esse grupo. Os fariseus, eles tinham só um compromisso, presta atenção. O compromisso dos fariseus era obedecer à lei de Moisés. Eles tinham como visão religiosa resgatar os valores da Torá, especificamente os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Então, tudo que estava ali, que foi ordenado por Deus através de Moisés, eles tentavam cumprir à risca. É claro que nós sabemos que era impossível, porque não podia cumprir a lei. A lei tinha muitos requisitos e o homem não conseguia cumprir. Não é porque a lei era ruim, muito pelo contrário, é porque a lei era santa, como disse Paulo, e o homem é pecador, então não tem como cumprir a lei. Mas os fariseus, eles fingiam que cumpriam a lei, impunham esse fardo sobre o povo, e Jesus foi lá e sempre os desmascarava, chamando eles de hipócrita, porque Jesus sabia que não tinha como cumprir a lei. A lei era um requisito que só o Messias poderia cumprir. Então esse fariseu, vendo Jesus se aproximar e sendo ele zeloso dos ensinamentos de Moisés, questiona Jesus, pergunta a Jesus se é lícito ao homem dar carta de repúdio à sua mulher. E Jesus fala para ele: você não viu lá no começo como é que Deus fez? Criou macho e fêmea, disse ao homem, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se juntará uma mulher e serão os dois uma só carne? E aí ele disse: tá bom. Então, por que Moisés então permitiu que fosse dado carta de divórcio? Aí Jesus replica: Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim no começo. Em verdade vos digo que qualquer um que deixar a sua esposa, sendo que não for por fornicação, do grego porneia, que iremos ver daqui a pouco, não sendo por fornicação, comete adultério. E qualquer um que casar com a repudiada também comete adultério. Aí os discípulos, meus irmãos, veem aquela situação e o conceito é mudado naquela hora. Os discípulos falam: bom, se essa é a condição do homem relacionada à mulher, é melhor nem casar. Aí Jesus vai lá e diz para ele assim: mas o que eu acabei de falar não é para todo mundo, não é generalizado. Existem pessoas que são eunucos. Uns são eunucos de nascimento, outros são eunucos feitos por homens, e outros optam por ser eunucos por amor ao reino de Deus. É nesse pequeno contexto que eu acabei de falar que Jesus dá-nos alguns ensinamentos importantíssimos sobre o divórcio. Mas o que é o divórcio? Divórcio é a separação de cônjuges ou de casados. Como vocês sabem, são duas pessoas que juraram viver unidos até que a morte os separasse, mas por uma ou outra circunstância acabaram se divorciando ou se separando, contrariando os votos do matrimônio. Estatísticas mostram, obrigado irmãos, que esses dados, eles são cada vez mais ascendentes, ou seja, o divórcio
é uma prática cada vez mais comum na sociedade atual. Eu fiz questão de anotar alguns dados que copiei aqui do IBGE, e os dados dizem o seguinte, ouçam bem, os dados dizem que 1 em cada 3 casamentos terminam em divórcio. Isso corresponde a mais de 30%, se você pegar o percentual de 100. De cada 100 casamentos, algo em torno de 33 casamentos terminarão em divórcio. Os casamentos, eles duram, em média, os que se divorciam, duram, em média, 15 anos. Os especialistas dizem que existe no casamento uma coisa chamada de a crise dos 7 anos, que é quando os casais mais se estranham, se divorciam, se desentendem, né? É na crise dos 7 anos, mas a maioria dos casamentos, eles duram até 15 anos, dizem os dados. Continuando, em 2015 foram 328.960 divórcios. Durante a pandemia de 2020, aumentou o número de divórcio em 54%. O mês de outubro de 2020 foi o mês que mais houve divórcio nos últimos anos. A taxa de divórcio de 2020, para cá, do ano passado para cá, aumentou em 160% por causa da pandemia. A pandemia aumentou o número de divórcio. Nos últimos 10 anos, houve um número cada vez mais ascendente de divórcio, segundo o IBGE. Os principais motivos dos divórcios são, as queixas mais alegadas para se divorciar são, primeiro, falta de respeito ou incompatibilidade entre os casais, ou seja, o marido não respeita a mulher e acaba maltratando ela, não respeitando o espaço dela, ou vice-versa. Então, a falta de respeito, veja que não é a traição, a falta de respeito está em primeiro lugar no número de divórcios no Brasil. Isso aqui é o IBGE, não é mundial. O IBGE. Continuando. O segundo, a infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal tem sido a segunda maior causa de divórcio no Brasil. E é interessante, quando eu estava estudando isso aqui, fala que uma boa parte da infidelidade, em alguns casos, fiquem atentos aqui as pessoas, em alguns casos começa no mundo virtual. Os maridos ou as esposas começam no mundo virtual, né? Filmes, novelas, sites, e de repente traz isso para o plano real. Então, a segunda maior causa de divórcio no Brasil é a infidelidade. A terceira maior causa de divórcio no Brasil é o ciúme, a desconfiança. Isso é o homem que não confia na esposa, ou a esposa que não confia no marido. Então, a terceira maior causa de divórcio no Brasil é o ciúme, a desconfiança. É claro que quando perde a confiança o casal, as coisas começam a desandar. Ele começa a ver na cabeça dele homem, na vida da mulher dele o tempo inteiro, e a mulher começa a ver homem, começa a ver mulher na vida do marido em todo lugar. Eu estava só aproveitando o gancho, eu estava olhando um dia desse, o camarada me mostrou na internet, as moças colocavam batom, irmãos, e na festa começava a beijar o ombro dos caras, beijar e ficar dando risada, porque o batom marcava a roupa do cara, né? Quando ele chegasse em casa com aquela roupa marcada, daqui que ele for explicar que Zélis não era Manelis, a mulher não ia acreditar. Então, a desconfiança tem sido causa de divórcio. A terceira causa. A quarta causa é a causa econômica. O desemprego, as crises econômicas têm sido a quarta maior causa de divórcio no Brasil. As crises têm sido terríveis.
Com a pandemia veio também o desemprego. E o desemprego veio crises econômicas dentro dos lares. E se os casais não são temperados, ou seja, eles não são acostumados a de vez em quando comer um ovo cozido, rachar um ovo no meio, né? Que as tribulações, nesse caso econômico, deveria servir para juntar mais os casais, né? As vaidades ficarem mais de lado, porque o casamento é muito mais do que coisa material, do que comida e bebida. Mas em alguns casos, se tratando de uma taxa que leva toda a questão do Brasil, a crise econômica, o desemprego, foi a quarta maior causa de desemprego. E a última causa de desemprego, segundo o IBGE, é a falta de comunicação entre os casais. A falta de comunicação entre os casais gera brigas, intrigas, confusão, estresse. É aquela coisa do homem sempre ser áspero com a mulher, ou a mulher sempre ser áspera com o marido. Eles nunca conversam, eles nunca têm um momento para melhorar a qualidade das suas conversas. Então isso é muito perigoso. Quero aproveitar um gancho também, que eu li muita coisa sobre isso, e se você consultar, você também vai ver tudo lá, é de fácil acesso. Então o que acontece? Uma situação é que o mundo virtual, mais uma vez, ele faz com que a mulher se isole com seu celular, ou com a sua televisão, ou com seu tablet, ou com seu notebook, e o homem também. E eles acabam não se comunicando, não desenvolvendo uma boa comunicação. E as brigas, os desentendimentos, todas essas questões acabam desembocando no casamento. Então, a crise no casamento está relacionado aqui, a quinta e última maior motivo de divórcio está relacionado à falta de comunicação. Conselho: converse mais com a sua mulher, converse mais com o seu marido, abandone mais o mundo externo ao seu casamento. Que quando você não se comunica, quando você não conversa, e um detalhe também, né? As mulheres são as que mais se queixam da falta de comunicação no lar. Até porque também, como os irmãos sabem, o homem conversa menos do que a mulher. A natureza masculina é diferente da feminina. Isso aqui é normal. A mulher conversa mais do que o homem. Ela gosta de conversar. E se o homem não gosta de conversar, ou se o homem se isola muito no seu mundo, isso não é interessante para o casamento. Salomão diz que há tempo para tudo, né? Há tempo de falar e há tempo de ficar calado, né? Então, a qualidade do casamento tem muito a ver com essas questões. Pois bem, todos esses dados que eu acabei de falar desembocam nessas causas aqui do divórcio. E daí nós percebemos que o divórcio não é uma coisa muito distante da gente. Quem é casado aqui tem como circunvizinho na possibilidade do seu casamento divorciar, se Jesus não tiver misericórdia. Já vi, vocês também por aí certamente, que tantos casamentos aparentemente fortes e que de uma hora para outra se desfizeram. Então nós percebemos que essa mensagem tem tudo a ver conosco. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu pesquisei também, eu não notei aqui, mas eu lembrei agora. A taxa de divórcio entre os evangélicos e a população em geral tem sido igualado, não é igualado, é quase que igualado. Ou seja, o mundo trata o casamento com banalidade e os evangélicos também estão tratando. Evangélicos, estamos quase que iguais ao mundo. Eu que estou falando, se esse dado aqui é generalizado, envolve evangélico e não evangélico, 1 em cada 3 termina em divórcio, vamos imaginar o quadro. Eu imagino que também os evangélicos, de cada 4 casamentos, vai terminar em divórcio. Se no mundo é 1 em cada 3, vou puxar o saco dos evangélicos. Eu vou botar aqui que seja 1 em cada 4, ou 1,5 em cada 4. Mas nós estamos perto dele. O que significa dizer que mensagens como essas é importante ser faladas, para que os cristãos tomem esclarecimento do que o divórcio ele pode trazer como dano, e do que a Bíblia nos fala sobre o divórcio. Como eu já falei, eu não vou esgotar o assunto, eu vou só tratar superficialmente, porque o assunto é muito vasto, é muito grande.
Mas vamos ao texto bíblico, vamos extrair as lições do texto e vamos aplicar a nossa vida. Vamos lá. Irmãos, o que é que Jesus ensina sobre o divórcio? Vamos lá. Primeiro, Jesus ensina que o divórcio é uma prática ilícita ao casamento. É uma prática ilícita ao casamento. Olhe para a sua Bíblia agora. Versículos 3, 4, 5 e 6 que eu vou ler com você aqui. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido aquele que eu fez? No princípio, macho e fêmea fez. E disse: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Perceba a pergunta deles: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Jesus respondeu que não é lícito. Portanto, o divórcio no casamento é um ato ilícito. Pastor, o que é algo lícito? Lícito é uma coisa legal, uma coisa que se faz costumeiramente, sem nenhum escândalo. Isso é uma coisa lícita. Exemplo: andar vestido numa sociedade é lícito. O ilícito é andar nu. Por exemplo, uma coisa lícita: pagar suas dívidas, um exemplo. Pagar suas dívidas que você deve é lícito. Não pagar, ilícito. Então tudo que é feito na sociedade de modo legal e normal é lícito. Então Jesus está dizendo que no casamento, divórcio não é lícito, não é lícito, é um ato ilícito, é um ato errado, é um ato contrário à vontade de Deus, porque Deus não criou o casamento para isso. Por que Jesus destaca como algo ilícito? O divórcio no casamento é um ato ilícito. Por quê? Porque Deus criou um casamento com as seguintes funções. A primeira dessas funções: o casamento deve ser indissolúvel. A segunda dessas funções: o casamento deve ser indivisível. Observe na sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta. Observe na sua Bíblia o que diz os versículos que lemos 4 e 5. Vai dizer que o casamento é indissolúvel. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea fez? E diz: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher, e serão os dois uma só carne. Ou seja, o casamento é indissolúvel. Deus fez o casamento para que ele não se dissolvesse. No plano de Deus, Deus não deu Eva para Adão, para que no futuro Adão trocasse Eva por uma outra mulher. Deus nunca deu uma mulher para um homem, para que no futuro este homem trocasse essa mulher por outra. Deus nunca deu um homem para uma mulher, para que no futuro ela trocasse ele por outro. É indissolúvel. A Bíblia chega a nos dizer, no livro de Malaquias, no capítulo 2, versículo 16: eu sou testemunha da mulher da tua mocidade. Eu sou o Senhor e odeio o divórcio. Deus está dizendo que é contrário ao divórcio. Por quê, pastor? O plano original dele não incluía esse negócio de divórcio. Então é um ato indissolúvel. Deus une o homem e a mulher para que eles, não é para que eles dissolvam o casamento, mas para que o seu casamento ao longo do tempo torne-se cada vez mais forte, mais constante, e venha uni-los cada vez mais. Mas não apenas indissolúvel. O casamento, irmãos, que Deus projetou aqui, ele é lícito, é ilícito no casamento o divórcio, porque o casamento ele é indissolúvel e o casamento também ele é indivisível. Versículo de número 6 aí da sua Bíblia vai dizer assim, ó: assim não serão mais dois, mas uma só carne.
eles serão indivisíveis. O homem e a mulher, é assim, a mulher, como você sabe, saiu de dentro do homem, Gênesis 2, e quando o homem encontra a mulher, eles se juntam novamente, era a parte do homem que faltava. Eles se casam, casar são partes diferentes, que se unem para formar um. É como um quebra-cabeça, é como o dente da catraca da bicicleta ou da moto, casando na corrente, casou. Então, o dente sozinho não é nada, a corrente também não. Mas quando se casam, se tornam um, completo, é o plano de Deus. Então, o casamento, meus amados irmãos, é algo que deve ser indivisível. Deus não quer que o homem vá para um lado e que a mulher vá para o outro. É algo indivisível, os dois são uma só carne. Estão unidos através dos laços do casamento. Mas aí tem uma questão. Como um ato ilícito do casamento, ou o divórcio é um ato ilícito, e porque Deus criou o casamento para ser indissolúvel e indivisível, também por uma questão muito simples, o divórcio não é uma criação humana, ou uma criação divina. O divórcio é uma criação humana, Ederlan. Pastor, quem inventou o divórcio? Foi o diabo? Quem inventou o divórcio foi o homem. Olha para o versículo 6 da sua Bíblia, depois do ponto. O texto diz assim: portanto, o que Deus ajuntou é invenção do homem. Divórcio, o diabo está por trás, porque ele é a origem do pecado. Mas na prática, é coisa de homem. Não foi Deus que inventou divórcio. Deus inventou casamento. E o homem inventou divórcio. Cada um para o seu lado. Obviamente que o divórcio, meus amados irmãos, como invenção humana, ele se dá justamente por essa incapacidade do homem poder trilhar corretamente na vontade de Deus. O homem é um ser pecador, como um pecador desobedece, e dentre as suas desobediências está a sua infidelidade ao casamento, que é o propósito real de Deus. Mas basta que você entenda nessa noite o seguinte: Jesus, ele ensinou que o divórcio é uma prática ilícita no casamento. Nós temos, meus amados irmãos, que lutar pelo nosso casamento. O projeto de Deus para o nosso casamento é que ele seja indissolúvel e indivisível. Deus quer que você entre nos céus de mão dada com a sua esposa. Deus quer que você entre na eternidade de mão dada com o teu marido. O diabo vai inventar 1000 coisas para separar você. A sua natureza carnal caída também vai inventar 1000 coisas, irmão. Teu marido não é perfeito. Irmão, tua esposa não é perfeita. Se você largar ela e casar com outra, vai casar com uma mulher imperfeita também. Se você largar ele e casar com outro, vai casar com uma pessoa imperfeita também. Então é melhor você ficar com esse aí que Deus te deu, do que estar pulando de galho em galho. Porque esse negócio de divórcio não é de Deus, ou não é do homem, é de Deus. E nós temos que lutar pelo nosso casamento. Se o teu casamento não vai bem, cai de joelhos nos pés de Jesus e fala com ele: Deus, o Senhor inventou o casamento, então abre as portas, sustenta o meu casamento, e ele vai trazer a providência para a tua vida, ou para a minha vida, ou para a nossa vida. Porque nós sabemos que não é fácil viver a dois. Ninguém vem a dizer que é, porque não é. São 2 pecadores juntos. Se um já é problema, e 2. Complicado. Mas em primeiro lugar, meus amados irmãos, de acordo com o que lemos entre os versículos de 3 a 6, Jesus ensinou que o divórcio é uma prática ilícita no casamento. Em segundo lugar, são só 4. Em segundo lugar, Jesus nos ensinou também que o divórcio é uma prática que revela a dureza do coração humano. Versículos 7 e 8 da sua Bíblia. Vamos ler. Disse-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, isso aqui é Jesus respondendo, verso 8: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, ou dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi
assim. Perceba que Jesus sempre está chamando para o princípio. O princípio não era para ser assim. O plano original não era para ser assim. Então, Jesus está ensinando para nós, meus amados irmãos, que o divórcio é uma prática que revela a dureza do coração do homem. O pecado atingiu em cheio o coração do homem. A Bíblia nos diz no livro de Jeremias, capítulo de número 17: enganoso é o coração e corrupto mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? É uma pergunta. O coração do homem é corrupto. Jesus disse que do coração do homem é que brota os homicídios, adultérios, toda a maldade brota do coração. Salomão, no capítulo 4 do livro de Provérbios, ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, um coração desprotegido vai ter uma vida fracassada. Então tudo começa dentro do coração do homem. E aí, o coração do homem é uma menção da nossa mente, do lugar onde o pecado nos atingiu. E o coração do homem, meus amados irmãos, ele tem características herdadas pelo pecado, e por isso se torna tão insensível no casamento a ponto de buscar o divórcio como solução para as suas crises. Quais crises, pastor? As que eu falei aqui, que levam ao fracasso do casamento. Por exemplo, vamos lá, deixa eu olhar aqui na introdução que eu dei aqui. Por exemplo, na falta de respeito, na infidelidade, no ciúme, nas crises econômicas, na falta de comunicação. Quando as crises vêm, irmãos, a dureza do coração do homem diante das crises no casamento só tem um pensamento: vou abandonar ele, vou abandonar ela, eu vou largar ele. Quando a crise chega, infidelidade, alguma coisa, pensa logo em largar. Mas é por causa da dureza do meu e do seu coração. A gente pensa, né, nessa solução, nessa aparente solução. Mas olhe, irmãos, o coração do homem ele se tornou, por causa do pecado, intolerante. Irmãos, no livro de Deuteronômio, que é inclusive aonde está baseado, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, essa pergunta do fariseu, no capítulo de número 24, fique à vontade também com a sua Bíblia, capítulo 24, é no versículo 1, não tem nem muito que procurar aí. Essas características, elas ficam bem claras aí. O texto irá nos dizer assim, deixe-me falar aqui sobre essa questão. Olha aqui que a pergunta do fariseu está baseada nisso aqui. Diz assim, ó: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e então será que se não achar graça aos seus olhos, e por nela encontrar coisas indecentes singular, far-lhe-ás uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Irmãos, Jesus está dizendo aqui Moisés está escrevendo e ordenando que os homens façam isso. Quando eles encontrarem alguma coisa indecorosa na sua mulher, percebam que há uma intolerância aqui. No original aqui, essa palavra aqui, ó, se não achar graça aos seus olhos, incidia sobre qualquer questão. Perceba na sua Bíblia que diz assim, se pode repudiar uma mulher por qualquer motivo. Perceba que ele começa perguntando por qualquer motivo. Por quê? Na lei, qualquer motivo o homem poderia largar a mulher, irmãos. Por exemplo, se ela não soubesse cozinhar bem, poderia dar uma carta de repúdio à mulher. Se ela, por exemplo, não se arrumasse como ele queria, podia dar uma carta de repúdio para a mulher. Se, por exemplo, ela respondesse ele de modo que ele se sentisse ofendido, podia dar uma carta de repúdio, qualquer motivo, podia dar uma carta de repúdio à mulher. Essa carta de repúdio nós lemos, inclusive aqui na escola dominical, uma réplica dessa carta. Ela vinha trazendo o nome do marido, o nome da esposa, o local onde eles viviam, como eles eram conhecidos. A mulher tirava, o homem lia a carta, dava para o sacerdote dava para a mulher tirava a aliança, dava para o sacerdote, e o sacerdote dava a carta para a mulher estava livre naquele momento. Estava desfeito o casamento. Ela tinha uma carta na mão que garantia que ela estava livre daquele homem, e aquele homem não tinha pacto nenhum com ela mais. Mas era qualquer motivo, irmãos. Hoje em dia, a dureza do coração da gente também não mudou muito. A intolerância também está presente em nosso meio.
Tem tantos casamentos que se desfazem por um simples fato de ter uma toalha molhada em cima de uma cama. Começa uma discussão, termina o casamento. Tem casamento que termina porque de repente, sei lá, tem hábito diferente do outro. Existe uma intolerância muito grande. Nós vivemos numa sociedade de fast food, né? Onde as pessoas querem tudo rápido. E eles esperam, o homem espera que a mulher se adapte a ele rapidamente. E ele espera que a mulher se adapte a ele rapidamente. Como isso não acontece, a intolerância, a falta de paciência, a dureza de coração acaba culminando em divórcio. Isso é um problema muito sério, meus irmãos, do qual nós temos que combater. Nós não podemos permitir que isso aconteça com os nossos casamentos. A intolerância, a dureza do coração, continuando sobre dureza de coração. Egoísmo é quando o homem passa a pensar só nele. Olha o versículo, Deuteronômio 24:1. Olha que coisa, diz assim, far-lhe-ás uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e despedirá da sua. Quer dizer que a casa é dele. Ele simplesmente vai mandar a mulher embora. Ele vai fazer uma carta, dar na mão da mulher e mandar a mulher embora. Egoísmo. O egoísmo também é um motivo muito sério por causa do divórcio, irmãos. O egoísmo desemboca no divórcio, é o homem pensando nele, a mulher pensando nela, um estica para lá, um quer ser melhor do que o outro, e começa aquelas discussões, aquele desentendimento. O egoísmo é o motivo do divórcio. Deixa eu dizer uma coisa que eu sempre digo em encontro de casais, e já preguei nessa igreja, já falei, irmão, você que está solteiro aqui, quer ser feliz? Quero, pastor. Não case. Irmã, quer ser feliz? Quero. Não case. No dia que você decidir fazer uma mulher feliz, aí você casa, meu irmão. No dia que você, minha irmã, decidir fazer um homem feliz, aí você casa. Porque no casamento é o homem fazendo a mulher feliz e a mulher fazendo o homem feliz. Porque se você quiser ser feliz, não precisa casar. Se você casar para ser feliz, você vai fazer uma mulher infeliz do seu lado. Se você casar a mulher para ser feliz, você vai fazer um homem infeliz do seu lado. Porque o ser humano é egoísta por natureza. Casamento, você abre mão da sua felicidade para fazer o outro feliz. A mulher se esforça para fazer o marido feliz. O marido se esforça para fazer a esposa feliz. E essa tentativa de um fazer o outro feliz é que faz com que o casamento em si se torne feliz. Mas o egoísmo é um problema muito sério. É o homem pensando no seu próprio umbigo e a mulher pensando no seu próprio umbigo. E aqui Deus volta e fala. Aí o fariseu, melhor dizendo, volta e pergunta: é por qualquer motivo pode dar carta de repúdio? Jesus fala: não, foi por causa da dureza do coração de vocês. Coração duro. Mas não para por aí, rapidamente falando sobre esse coração duro, intolerante, que causa divórcio. Também por causa da impureza dos corações. Em Mateus, no capítulo de número 5, do versículo 27 a seguir, o texto irá nos informar o seguinte. Jesus disse assim, deixa aqui, Mateus capítulo de número 5, deixe-me ler aqui, estamos terminando, irmãos. A partir do versículo de número 27, está escrito assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca, lança para longe de ti, pois te é melhor que se perca, um dos teus olhos, dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros, se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Irmãos, sabe o que é isso aqui? É o que nós estamos falando da impureza. Tudo começa na impureza do coração do homem. O homem olha, já viu a saga do Mato Verde? Eu sou infeliz com essa mulher e quero ser feliz com a outra. Começa aqui dentro. A mulher diz assim: eu sou infeliz com esse homem,
quero ser feliz com aquele outro. Aí começa aqui. A cobiça começa aqui, a impureza do coração. A dureza do coração que Jesus está falando aqui é as nossas impurezas. O diabo, meu irmão, ele sempre mostra aquela mulher te fazendo mais feliz do que a tua. Sempre vai mostrar aquele homem te fazendo mais feliz do que o teu marido. E você esquece que o diabo é enganador, e ele é enganador mesmo. A dureza do nosso coração tem sido a razão da maioria dos divórcios entre nós. Se houvesse coração simples, coração capaz de perdoar, coração capaz de recomeçar, coração capaz de pensar no outro, os divórcios certamente seriam evitados. Mas nesta noite o Espírito Santo está falando para cada um de nós aqui neste lugar. Jesus está nos ensinando que o divórcio é uma prática que revela a dureza do coração do homem. Quem sabe o diabo está querendo potencializar a dureza do teu coração para deixar o teu marido ou para deixar tua esposa. Não faça isso. Busque socorro no Senhor. Se você buscar a Deus, Deus vai mostrar quem está errado, e esta pessoa vai reconhecer o seu erro, e se deixar Jesus entrar, Ele restaura qualquer casamento, mesmo que esteja em ruína. O papel já pode estar no fórum, mas se buscar ao Senhor, Ele tem poder para fazer o quadro se reverter e restaurar o teu casamento. Bendito seja o nome de Jesus. Em terceiro e penúltimo lugar, por causa do tempo, meus irmãos, Jesus nos ensinou também, deixa eu abrir aqui na página, Jesus nos ensinou também que o divórcio é uma prática, primeiro, ilícita ao casamento, segundo, que revela a dureza do coração do homem, e terceiro, uma prática extrema no casamento. Divórcio é uma prática extrema no casamento. Jesus, Deus, proibiu o divórcio? Não. Não era o plano original. Mas como começou a acontecer, chegou um momento que Deus não proibiu o divórcio. Jesus estabeleceu condições para o divórcio, que é diferente. Se Deus proibiu o divórcio, irmão, Deus não queria que acontecesse. Como passou a acontecer, Ele estabeleceu uma condição para o divórcio. E é um ato extremo, tá, meu irmão? A palavra aqui, versículo 9 da sua Bíblia, por favor, é Mateus 19, 9, tá? Estamos terminando. É o penúltimo lugar. A condição, ó. Eu vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, percebeu a condição? Ele estabeleceu uma condição, ele não proibiu. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério, ou seja, ele largou a mulher dele, ou ela largou o marido dela, e não foi por causa de fornicação. Quem casou com ele cometeu adultério, e com quem ele casou também cometeu adultério. Na lei aqui, Jesus estabeleceu uma condição. Continue vendo o que o texto vai dizer para nós. A palavra extrema aqui é porneia, que significa fornicação, impureza, traição, adultério. Tudo está relacionado à questão da porneia. Jesus e Paulo, eles apresentaram quadros distintos, porém completando-se um ao outro. Porque vocês vão perceber uma coisa no ensinamento de Jesus, no ensinamento de Paulo, que aqui agora eu vou andar aqui no capítulo 19, mas vamos andar também em 1 Coríntios 7, tá? O que acontece? Jesus estabeleceu o seguinte critério. Jesus estabeleceu o critério do adultério. O divórcio só pode ser dado no caso do adultério, mas olha que coisa. Mas Jesus não estabeleceu critério para um novo casamento. Aí quando eu estava estudando, Álvares me deu até um material, né, que é da Igreja Católica. E o que acontece é o seguinte, irmãos. Aí ficou duas correntes de interpretação. A primeira corrente de interpretação é que se o homem perder a sua mulher, tinha que ser por adultério. Se ele não perdoar ela, ele não pode casar com outra, mesmo sendo em adultério. Ficou essa interpretação dos católicos. Mas só que também ficou a interpretação de Paulo. Paulo veio mais tarde e disse o seguinte, que existem 3 critérios, não apenas para o divórcio, mas também para um novo casamento.
Eu fico pensando, irmão, se só tivesse o evangelho de Mateus, um novo casamento era impossível, sabiam disso? Lê em casa para você ver. Jesus destaca a condição para separar, mas não diz separe e case de novo. Não, ele não estabelece novo casamento, ele estabelece separação. Dê carta de repúdio, casa de novo, Jesus. Ele não diz nada, está aqui no texto. Aí o que nós encontramos aqui? Vamos aqui a um estudo mais cuidadoso do versículo 9, que é o penúltimo para a gente terminar, mais cuidadoso do versículo 9, que vai nos dizer o seguinte: Jesus abordou a questão do adultério e do divórcio, mas não a do novo casamento. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, aborda tanto a questão do adultério, quanto a questão ou as condições para o novo casamento. Então, condição de Jesus, depois vamos falar da condição de Paulo. Condição de Jesus: o divórcio só é aceito diante de Deus em caso de infidelidade conjugal. E tem um problema aqui, meus irmãos, muito sério, que é cultural. A Bíblia é interessante, tem que ser lida com cuidado. Com cuidado. Vocês sabiam que aqui no versículo de número 19, que da sua Bíblia aí, o contexto está falando do adultério do homem. O contexto não aborda o adultério da mulher. Por que não, pastor? Porque naquela época, como vocês sabem, mulher não cometia adultério assim. Era mais o homem que cometia adultério. E toda a narrativa do texto, você lê em casa, toda a narrativa do texto não emplaca a mulher, emplaca o homem. É só o homem. O homem deixar sua mulher, o homem é adúltero, o homem não emplaca a mulher. A mulher, ela vem aparecer aqui embaixo no sentido de dizer que o homem faz da mulher adúltera se ele se separar dela e não for por causa de adultério e ela casar com outro, mesmo que ela não tenha cometido nada, ela foi abandonada, ela comete adultério. É essa a condição que Jesus fala, que só é aceito. Então Jesus não dá direito nem ao homem e nem à mulher, mas Deus incide com relação ao novo casamento aqui nesse caso, mas incide sobre a ideia, meus amados irmãos, aqui na Bíblia, de que é o homem que comete o adultério. Se você olhar no versículo 9, eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher. Quem é que repudia a mulher? O homem. Que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, ou seja, a não ser que era adultério. Quem não fala do adultério da mulher, a não ser que era adultério, comete adultério. E qualquer um que casar com ela, também comete adultério. O negócio é estreito, meu irmão. Eu estava lendo em casa e falei: Jesus, eu vou ensinar, está na Bíblia, tem que ensinar. É uma mensagem, mas ainda bem que vem Paulo pelo mesmo Espírito e salva a gente dessa agonia. Mas pelo critério que Jesus estabeleceu aqui, divorciou, tchau. Mesmo sendo traído, a mulher deu um par de dois no cara, larguei, posso me casar, vou buscar respaldo na Bíblia. A Bíblia, ó, aqui, lá nada. Estreito, não? O cara tomou um par de dois, não pode casar, Jesus? Como um negócio pelo meio do caminho aí. Mas continuando aqui para a gente terminar, meus amados irmãos, o divórcio, vamos ver aqui rapidinho, fiz algumas anotações aqui que não dá para gravar, muita informação, muita coisa boa para a gente. E a gente tem que ensinar tudo que os irmãos vão ler em casa, vão estudar e vão conhecer melhor. Irmãos, o divórcio era permitido em caso de adultério. Por quê? Porque revela a contaminação do leito. O divórcio, eu não estou falando de novo casamento, tá? Porque eu estou pegando o critério de Jesus, depois eu vou pegar o critério de Paulo, tá? O critério de Jesus, tá? Olha lá. Vamos continuar. O divórcio no critério de Jesus era permitido no caso de adultério, porque o adultério mancha o leito. Hebreus 13, 4: venerado seja o leito, o matrimônio sobre tudo, e o leito sem mácula, mas aqueles que se desviam para o adultério, Deus os julgará. Hebreus 13, 4. Por que era permitido o divórcio mediante o adultério? Porque era sinal de falta de amor. Capítulo 5, versículo 25 do livro de Efésios: vós marido, amai as vossas esposas. Faltou amor, o cara foi lá e traiu a mulher dele. Hoje, pela psicologia, você analisa o seguinte, que é possível alguém amar e mesmo assim trair. A psicologia analisa isso. Por quê? Por causa dos impulsos sexuais. Mas eu não quero entrar nesse mérito aqui. Uma coisa é certa: a falta de amor leva o homem ou a mulher a adulterar no seu casamento. Uma outra questão: o divórcio pode ser dado mediante ao adultério, contaminação do leito, falta de amor e humilhação ao traído. Porque o cônjuge, quando traiu a mulher, ele humilhou a mulher dele.
quando ela traiu o marido, ela humilhou o marido dela. Então, por causa dessa humilhação, é dado carta de divórcio. É autorizado por Deus a dar carta de divórcio. Mas aí tem uma coisa: a possibilidade de perdão é real. É aquela coisa assim: o camarada foi traído pela mulher dele, mas ele quer perdoar e viver com ela, e ela se arrepende do que fez. Ninguém tem nada a proibir. Não significa dizer: ah, meu marido me traiu, então agora eu largo ele. Se você ama ele e ele se arrependeu, o caminho é o perdão. O fato de alguém ter adulterado não dá o aval para a pessoa se separar. Ou seja, não significa que ela, não é obrigado a separar. Dá o aval, mas não é obrigado. Se o traído quiser perdoar, o perdão está em aberto, desde que o traidor se arrependa. Então existe esse critério também. Por que, pastor, é bom falar isso, que pessoas estão vendo aqui, outros estão assistindo na internet, assim: meu marido me traiu, agora eu largo ele. Não. Eu costumo perguntar às pessoas que vêm a mim no gabinete perguntar as coisas, eu digo assim: minha filha, se você largar seu marido, você vai viver bem sem ele? Aí ela para, se fala: não, pastor, ele me traiu, mas eu amo ele. Então perdoe. Perdoe. Eu vou dizer largue, se a mulher ainda ama o cara? O cara mesmo traído ama a mulher, você vai dizer largue? Não, perdoe. O caminho é o perdão. Mas vamos lá, então dentro do critério de Jesus é esse: o adultério dá legalidade ao divórcio. Mas no critério de Paulo, de Paulo é o seguinte: Paulo estabelece três situações para o divórcio e duas para o novo casamento. Aí você vai abrir a sua Bíblia em Coríntios 7, tá bom? 1 Coríntios 7. Estamos terminando. Esse sistema assim tem que tomar muito cuidado. É aquele tipo de comida que a gente come devagarzinho, né? Pode de vez não. Não pode de vez não. Estou terminando, irmão. Tem um item, o último item é rapidinho. Esse é o item mais demorado, é esse aqui, né? E é praticamente o chave, né? A conjuntura da mensagem. Em 1 Coríntios 7, Paulo estabelece 3 critérios para o divórcio, sendo que dos 3, 2 dá direito a um novo casamento e 1 não dá, né? Vamos lá agora que você abriu, vamos lá. Quais são, pastor, os critérios que Paulo estabelece? Vamos lá. Primeiro critério é quando o cônjuge decidem juntos, se apartaram do outro. Versículo 10 e 11, deixa eu falar. O marido olhou para a mulher, vive em pé de guerra os dois, mas não tem adultério, mas vive em pé de guerra. Não se entende, é cobra engolindo cobra. Aí Paulo diz assim, ó, vamos ler o versículo 10 e 11, diz assim, ó: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, e se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a mulher. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês estão se matando dentro de casa, é kung fu para tudo que é lado, né? É faca todo dia, se separa. Agora não pode casar de novo, fica solteiro até Jesus voltar. Mas pastor, versículo de número 9, pastor, versículo de número 9, dá uma olhadinha aí, pastor, mas não se pode conter-se, né? Aqui, ó, mas se não pode conter-se, case-se, ou seja, está abrasado, né? Aí a Bíblia, porque melhor é casar do que abrasar. Tá ali, eu preciso de um homem, eu preciso de uma mulher. Volta pro teu traste. Volta pro teu traste. Você não é obrigada, com a faca no pescoço, a viver com um cara que te maltrata. Mas se você largar ele e não for por causa de adultério, volta para ele. Então vai viver só. Há uns que se fazem eunucos por causa do reino de Deus. A Bíblia é muito interessante. Versículo 12 do capítulo 19 que nós lemos de Mateus. Então ali agora pronto, ó, não dá para viver, eu vou viver só, acabou. Vai viver como Paulo, vai viver como outro aí. Então vamos continuar, mas se não aguentar, vai viver com o teu traste, viu? É o conselho da Bíblia, está na sua Bíblia aí.
Irmão, olha o outro conselho. Então esse é o primeiro conselho de Paulo para o divórcio, mas não pode casar. Agora os outros dois são conselho para o divórcio que pode casar. Sendo que Jesus se calou, lembre disso. Mas Paulo não, o Espírito Santo é tremendo. Paulo escreveu isso aqui. Vamos lá, aí vem Paulo. Fala assim, ó, que pode se casar no caso de cônjuges abandonados por cônjuges ímpios. Versículo 15 da sua Bíblia. Pode ir, 7, 15. Ó o 15, vamos lá, estamos terminando. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, no caso dele se apartar, a irmã não está sujeita à servidão, mas Deus chamou para a paz. Ou seja, essa mulher aqui agora ela está livre. Ele quer ir embora, não quer consentir. Aqui está falando, se você continuar ali em casa, está falando de pessoas assim, que o marido descrente não consente que ela é crente, não quer viver com ela. Eu ou Jesus? Aí irmão, não vai dizer nada, irmão, eu quero Jesus. Aí ele resolve, eu vou pegar minha mala e vou embora. Ele vai embora. Aí lá para onde ele foi, ele vai começar a tocar a vida dele. Quem não vai ficar só, ele é descrente, está escrito, é o descrente. Ele vai tocar a vida dele, vai arrumar outra mulher, outros filhos. Aí a irmã do lado de cá, ou o irmão que foi abandonado pelo marido descrente, vai começar a vidinha dele de novo. Vai divorciar, que ele vai querer casar, ela vai divorciar, ou ela vai divorciar, e ele vai começar a vida dele aqui. Neste caso, Deus chamou a irmã para a liberdade, chamou o irmão para a liberdade. Ele está livre, ele pode casar de novo. Então, existe essa questão. A terceira questão, que também vai permitir, essa é óbvio, versículo 39, que também vai permitir um segundo casamento. É óbvio isso aqui. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica, sempre o homem sobra, né? Pau sempre quebra nas costas da gente, só morre o homem. Mas fica ali para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, está ali para casar com quem você quiser, desde que seja crente igual a você, para não ter o mesmo problema da primeira lá, que foi abandonada pelo marido descrente. Devia dizer que a mulher morre, mas é porque naquela época o homem morria mais. O homem morre mais, percentualmente o homem morre mais. Irmãos, aqui Paulo destaca o seguinte, estou terminando. Paulo destaca o seguinte, que existem 3 condições para o divórcio, sendo que das 3, 2 a pessoa pode casar de novo. E uma não pode, a não ser que já é casada. É uma separação de corpos, mas continua casado. Então aqui, meus amados irmãos, o que é importante nós observarmos é que sempre quem pede o divórcio é o ímpio e nunca o crente. Se você ler na sua casa, eu não vou ler por causa do tempo, do versículo 10 ao versículo 15, você vai ver que é sempre o descrente que pede. Ou seja, irmão, crente não pede divórcio. É sempre o descrente que vai lá dizer, não dá para mim. Mas pastor, meu marido é crente e pediu divórcio, porque ele não era crente. Pastor, minha mulher era crente e me pediu divórcio, porque ela não era crente. A dureza do coração dela, crente nada, estava na igreja de Bíblia na mão, pediu divórcio, não. De Bíblia na mão, Jesus no coração, vai orar para Jesus restaurar. Pediu divórcio, é porque não está mais na fé. É porque não está mais na fé. Aí vai pedir o divórcio como solução para o problema. Então aqui nós observamos esse detalhe em Paulo aqui. Sempre quem pede o divórcio é o descrente. No Antigo Testamento, só para terminar esse item, pular para o último e terminar. No Antigo Testamento tem um episódio, acho que Neemias ou Esdras, por volta dos capítulo 4, mais ou menos ali, aonde esse Neemias ou Esdras, que eu não lembro agora, me perdoe, ele vem para reconstruir a cidade e chega lá, vê que os judeus casaram com mulheres estranhas. Aí ele fala que para Deus restaurar a nação, eles teriam que despedir as mulheres estranhas. E aí sim, tem um divórcio coletivo ali. Mas pastor, houve um divórcio ali e tal e tal. Lembra de Deuteronômio 24? Lembra? Se não lembra, você não está prestando atenção no que eu estou pregando. Para divorciar no Antigo Testamento era fácil, irmão.
Bastava o cara olhar para a cara da mulher e dizer: não fui com a sua cara, não quero mais, tchau. Era assim. Enjoou, mandava vazar. Eu não gostei de você, vaza. Já no Novo Testamento, Jesus estabeleceu critério. E Paulo também estabeleceu critério pelo Espírito Santo. No Novo Testamento, a cana é mais dura do que no Antigo, nesse sentido. E um detalhe: a mulher nunca pedia divórcio, era sempre o homem que pedia, porque na lei a mulher não pedia divórcio, era o homem que pedia, porque o papel social era do homem. E agora a gente termina no quarto e último item, mais uma vez a gente torna a sobrar de novo, Éder. O último item da nossa mensagem aqui, irmãos. Jesus ensinou, aqui, pronto, Mateus 19. Jesus ensinou também, né, que o divórcio era uma prática de responsabilidade do homem. Era. Vamos lá, mulher não pedia divórcio naquela época, não tinha nem direito de pedir divórcio. Olha aí, estamos terminando, irmão, versículo de 10 a 12. Disse-lhe seus discípulos, olha como o discípulo vai dizer: se é assim, a condição da mulher para com o homem é? Não, a condição do homem para com a mulher, se o homem deve toda essa satisfação à mulher, está tão preso assim à mulher, é melhor nem casar. Versículo 10 da sua Bíblia, nem casar. Mas aí Jesus fala assim, ele porém lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Aí ele termina, né, falando sobre os eunucos, versículo 12. Sabe o que Jesus está dizendo? Como eu já falei, agora eu repito e termino. As mulheres não tinham direito a pedir divórcio, os homens eram responsáveis por pedir divórcio. 24:1 de Deuteronômio, o homem que pedia, a mulher nunca pedia. O homem era mais ímpio, tá vendo como o homem era mais... Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Coração de quê? Da mulher? Do homem. Era a responsabilidade do homem sustentar o casamento. E os cabras, covardes, que não tem outra palavra, porque é covardia. Quem tem filha moça vai entender o que eu estou falando aqui. O cara chega na casa do pai de família, pega a moça em casa, leva para casa dele, vive 2, 3 anos, depois manda embora. Covardia. O cara criou com todo o mimo do mundo, botou na melhor escola do bairro, dava a melhor roupa, fazia aniversário mensalmente, depois anualmente, debutante. Aí o danadinho vem e simplesmente diz: tchau, vai embora. É complicado, né? Era assim naquela época. Então o homem que fazia esse papel, era a responsabilidade dele sustentar o casamento, mas ele não sustentava. Estamos terminando. Como ele não sustentava por causa da cultura, o homem diante de Deus, ele é o guardião do seu casamento. Aí vem o texto para terminar, versículo 12. Ele era guardião do seu casamento. Por quê? Como guardião do seu casamento, versículo 13, ele não podia repudiar sua mulher. Como guardião do seu casamento, versículo de 4 a 6 que lemos, ele devia proteger o projeto original do casamento. Portanto, deixará a mulher, seu pai e sua mãe. O homem, era a responsabilidade dele sustentar o casamento. O casamento fracassava, era o cara que fracassava, a mulher não fracassava, porque era a responsabilidade dele, papel social dele. Aí continuando aqui, proteger e cuidar da sua esposa, versículo de número 7, versículo de número 8. Era ele que tinha que proteger e cuidar da mulher. A Bíblia diz que o homem tem que dar a vida pela sua esposa, como Cristo deu a vida pela sua igreja. Quando o casamento naufragava, a culpa era do homem, era ele que era culpado. Todo o capítulo 19 vai estar lá para você ver, até o versículo 12. Aí, estamos terminando, desculpa pela demora, vai dizer assim, portanto o homem, ele tem que não repudiar a sua mulher, proteger o projeto de Deus, proteger a sua esposa e, para terminar, observar suas condições antes de casar. Olha o versículo 12. O versículo, nem todos que podem receber esta palavra, mas apenas aqueles que foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre, há eunucos que são castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram assim mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Esse quem aqui não é uma mulher, é um homem. Eunuco era mulher, Éder? Eunuco era mulher, igreja? Era homem. Jesus está falando o seguinte, antes de você ir para casa de um cabra, pedir a mão dele, da filha dele em casamento, veja a sua condição. Que tem cabra que pode casar, mas tem cabra que não pode casar. Tem cabra
linguagens para a palavra eunuco aqui no grego original. A primeira linguagem era castrado. Era o cara que literalmente tem o seu aparelho sexual arrancado, porque geralmente ele cuidava de haréns, de mulher de reis. Era um homem de confiança. Confiança, eunuco. E existia um eunuco que era homem de confiança do rei, mas que não era castrado. Por exemplo, José, na casa de Potifar, era um eunuco. Potifar era eunuco do faraó. Então existiam, muitos judeus estavam nos castelos e eram eunucos, mas não eram castrados. Eunucos eram o oficial de um rei. Você lembra lá do eunuco de Candaça, que foi evangelizado por Filipe, que ele não era castrado. Ele era um homem de confiança, era o ministro da fazenda. Então quando alguém era muito próximo do rei, era chamado também de eunuco, que era alguém de confiança do rei. Não necessariamente tinha o seu aparelho tirado, mas era eunuco. Deixa eu terminar a mensagem. Tem gente que tem que entender, meu filho. Se você não quer fazer a filha dos outros feliz, não case não, porque vai terminar em divórcio esse troço. Se você não quer fazer o filho dos outros feliz, não case não, senão você vai terminar em divórcio esse troço. Jesus está falando aqui, quem pode receber essa palavra, quem tem condição de casar, receba. Mas quem não tem condição de casar, não é para você. E aí eu termino essa mensagem dizendo, irmãos, zelo do seu casamento. Para nós homens, a responsabilidade do fracasso ou do sucesso do nosso casamento repousa sobre os nossos ombros. Fica de pé, por favor. Quando a mulher ia casar em Israel, terminar com essa ilustração, a mulher chegava diante das testemunhas do altar. Quando o sacerdote, pastor, decretava que eles estavam casados, sabe o que ela fazia? Ela tirava o lenço que cobria o rosto dela e colocava no ombro dele e dizia assim, o principado está sobre os seus ombros, ou seja, você é meu governador, você que vai me tomar pelas mãos e me conduzir. Quando o texto fala assim que o principado estava sobre os ombros de Jesus, estava dizendo que ele era o governador de todas as coisas. Então você é o governador do seu lar, irmão, viu? Se a tua mulher está te dando trabalho, a palavra de Deus é a seguinte, domine, porque está na Bíblia, cuide dela, zele dela, porque o seu casamento, o sucesso do seu casamento depende de você. Pastor, se minha mulher quiser ir embora, aí já é um outro processo, aí entra Paulo na história. Mas de regra geral, é nós que temos que lutar pelo nosso casamento. Quando um homem dá as costas para o seu casamento e abandona a sua esposa, é um covarde, é um frouxo, e a palavra de Deus não está com ele. Que Deus em Cristo nos ajude. O pau é duro no ombro do homem mesmo.